Muito boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que damos início a mais uma atividade do Agendas de Direito Civil Constitucional. Este é o painel de número 2, Perspectivas Estáticas e Dinâmicas do Trânsito Jurídico, que será mediado pela talentosíssima professora Roxana Cardoso Brasileiro Borges e pelo igualmente talentoso professor André Arndt Ramos, quais nos dão o prazer da sua presença. A partir de agora, me calo e presto atenção nas exposições que eu sei que serão lindas. Bom, boa tarde a todos. A gente vai dar início ao segundo painel do nono Agendas de Direito Civil Constitucional. Como vocês já viram, é uma alegria para mim estar aqui. Eu estive no Agendas de 2013, foi nos primórdios do Agendas, e venho acompanhando de longe essa evolução, e estamos num evento monumental agora. Queria fazer essa homenagem aos principais líderes do Agendas, que são o professor Marcos Catalã, o professor Marcos Errage e o professor Herodes Cortiano Júnior, pelo menos são os líderes com os quais eu tenho mais proximidade, e agradecer ao convite ao professor Marcos Catalã e ao professor Laurício Pedrosa, que é o nosso anfitrião da Universidade Estadual de Santa Cruz esse ano, nessa nona edição. A pandemia nos fez perder a possibilidade de estar em Ilhéus com o professor Laurício pessoalmente, mas tenho certeza que seria uma recepção maravilhosa. E gostaria de saudar o colega responsável pela mediação, o professor André Arndt Ramos, que eu conheço pessoalmente, digamos assim, aqui no Agendas, Conhecia antes apenas de nome. Muito bem, nós estamos com o tempo apertado e, para deixar mais tempo para os debates, a gente vai começar logo a apresentação. Então, eu vou seguir a lista por ordem alfabética, que está aqui na programação do painel Perspectivas Estáticas e Dinâmicas do Trânsito Jurídico. E, pela ordem alfabética, a gente vai começar chamando Aline Grabowski. Cada expositor, cada painelista tem 10 minutos para apresentar. Faltando 2 minutos para terminar o tempo, a gente vai tentar dar um aviso. Às vezes eu vou avisar, às vezes o professor André Arndt vai avisar. O professor André vai ter a palavra, mas vai fazer um fechamento no final para provocar alguns debates para a gente. Depois de todas as apresentações, se todo mundo seguir o tempo, a gente tem 40 minutos ainda para debates, antes das 5 horas, que é quando começa o painel seguinte, e a gente tem painel aqui nessa mesma sala, não é isso, Marcos? Pronto, tranquilo. Então, eu passo a palavra ao professor André para uma breve saudação, e depois o próprio professor André já pode chamar a Aline logo em seguida. Perfeito. Muito obrigado, Roxana. Eu quero, antes de mais nada, saudar novamente os organizadores do evento, na pessoa do professor Marcos Catalã, e a todos os presentes nesse nosso painel. De um modo muito especial, os meus alunos da Universidade Positivo, que, para o meu orgulho, falam e vão nos brindar aí com os frutos das suas recentes pesquisas desenvolvidas junto ao Grupo Copérnico. Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar minha alegria por participar de mais essa edição do Agenda e de compartilhar também o relato de que o gatilho da minha tese, para a qual muito contribuiu a professora Roxana, talvez sem saber, surgiu algumas edições desse mesmo evento. Eu quero aqui reiterar tudo o que eu disse, especialmente para aqueles que não ouviram, e conclamar todos os presentes a, seguindo o conselho que nos foi dado pelo professor Marcos Erhard, de peito aberto, das atividades desse painel. Quem sabe o fio que leva uma dissertação ou uma tese pode estar solto por aí. Enfim, um rápido aviso, só corroborando o que já foi dito pelo professor Catalã e pela professora Roxana, é o seguinte: o professor Herodes Cortiano Júnior brinca que eu tenho uma personalidade bávara e uma personalidade prussiana, pois é o André bávaro que vai participar do debate, mas o André prussiano que vai controlar a duração das falas e, se necessário, caçar a palavra dos expositores. Vamos cuidar, então, para que tenhamos um evento fluido que atinja a sua finalidade, que é justamente viabilizar a discussão, viabilizar o crescimento de todos em conjunto. Sem delongas, dou a palavra à Aline Grabowski para que nos conte um pouco a respeito da sua pesquisa sobre a função social do contrato e a posição do Poder Judiciário relativamente aos reflexos da liberdade econômica. Aline, por favor, a palavra é toda sua
pelo tempo inegociável de 10 minutos. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Desde já agradeço a oportunidade de expor o meu trabalho aqui no 9º Agenda de Direito Civil Constitucional. Meu nome é Aline Grabowski. Eu sou graduanda da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e atualmente eu estou no 10º semestre. O artigo que eu irei apresentar foi elaborado por meio de um projeto de iniciação científica, junto com a professora Priscila Zani de Sá. Meu trabalho, como já mencionado, tem o tema de a cláusula geral da função social do contrato, a posição do Poder Judiciário e os reflexos da liberdade econômica. Primeiramente, já vou trazer um conceito de cláusula geral da professora Judite Martins Costa, que caracteriza como determinada técnica legislativa quanto certas normas jurídicas. A expressão também pode indicar determinada espécie prescritiva caracterizado por uma estrutura peculiar, dita incompleta. Existem diversos exemplos de cláusulas gerais no Código Civil, como a boa-fé contratual e a própria função social do contrato, que vai ser aprofundada aqui nesse trabalho. As cláusulas gerais, elas têm por função auxiliar a abertura e a mobilidade do sistema jurídico, propiciando o seu progresso, mesmo que se ausente de inovação legislativa. Para isso, é de extrema importância o Poder Judiciário, que irá aplicar a lei, e a doutrina, que irá trazer as diretrizes. A função social do contrato, ela está prevista no artigo 421 e no artigo 2035 do Código Civil de 2002. E de pronto já deve ser destacado que a função social do contrato é uma cláusula geral e, portanto, ela é aberta a significações em virtude da sua vagueza semântica. E quanto à sua interpretação, Flávio Tartucci ensina que os contratos devem ser interpretados de acordo com a concepção do meio onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva às partes contratantes. A função social do contrato, sendo uma cláusula geral, deve ser aplicada com cautela, visto que, se aplicada inadequadamente, pode causar insegurança jurídica. Nesse sentido, se faz necessária a dimensão prospectiva, ideia trazida por Fachin, e ela é responsável pela abertura de caminhos na legislação, possuindo função integrativa, ampliando espaços decisórios e de reconstrução de significados. A dimensão prospectiva do direito exige um trabalho conjunto do legislador, doutrinador e juízes, possuindo cada um seu papel para que se possa o direito ir se modelando conforme a sociedade. Nesta seara, pode ser observado que a função social do contrato vinha sendo aplicada dentro da dimensão prospectiva anteriormente à alteração feita pela Lei da Liberdade Econômica. A Lei 13.874, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, altera o texto do artigo 421 do Código Civil, entre outras alterações, né? E no artigo 421, ela acrescentou um parágrafo único, o qual dispõe que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, além da criação do artigo 421-A. Critica-se a retomada da discussão acerca da função social do contrato, instituto que atualmente possuía certa estabilidade na aplicação, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência. Desculpa. Com as alterações trazidas pelo acréscimo do parágrafo único, a cláusula geral da função social do contrato está sendo restringida e limitada, visto que prevalecerá o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, indo contra justamente a forma que antes ela assumia de cláusula geral. Concluída a etapa de revisão bibliográfica, adentra-se na pesquisa empírica que foi feita. Nesse sentido, o problema foi definido da seguinte forma: considerando a alteração do artigo 421 do Código Civil, feito pela Lei 13.874, o Poder Judiciário vem aplicando a restrição de prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual sobre a cláusula geral da função social do contrato. A hipótese fixada no trabalho é de que a aplicação estaria sendo restringida e limitada pelos novos requisitos dispostos na lei. Para verificar tal hipótese, utilizou-se a metodologia da análise de conteúdo.
A técnica de análise de conteúdo se divide nas seguintes etapas: pré-análise, exploração de material e tratamento dos resultados, e a inferência, interpretação dos resultados. Para a presente pesquisa, definiu-se a análise dos documentos sobre as decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, exclusivamente sobre os acórdãos do Tribunal de Justiça, emendas que constatassem o termo função social do contrato no período compreendido entre 6 meses antes e após a publicação da Lei da Liberdade Econômica, ou seja, primeiro período do dia 23 de março de 2019 a dia 20 de setembro de 2019, e o segundo período do dia 21 de setembro de 2019 a 21 de abril de 2020, como o período posterior à lei. Cabe ressaltar que o parâmetro temporal escolhido é como objetivo de analisar a diferença causada na aplicação da cláusula geral da função social do contrato após o início da vigência da lei, que ocorreu na data de sua publicação, dia 20 de setembro de 2019, e que o parâmetro territorial foi escolhido porque se deu por conta do local onde aconteceu a pesquisa. Foi definido o corpus da pesquisa, que é o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos a procedimentos analíticos, tendo sido selecionados 123 julgados antes da publicação da lei e 67 após a publicação da lei. Ultrapassada a etapa de pré-análise, passou-se a exploração do material. A partir desses julgados selecionados, foi feita uma análise para categorizar quais desses julgados tratavam de fato sobre a cláusula geral da função social do contrato. E no tratamento dos dados foi usada a regra de enumeração, a qual foi indicado a presença ou ausência da categoria escolhida, porém não admitindo a presença de enquadramento de mais de uma categoria. Assim, os resultados do primeiro período foram de que 15 julgados não tinham relação com a função social do contrato, 24 constava apenas a expressão na ementa, 29 apenas em jurisprudência, sem se aprofundar, e 49 foram aprofundados e utilizados como embasamento para revisão contratual, 3 foram usados como embasamento para menção à violação da função social do contrato, outros 3 para o cumprimento forçado da obrigação, totalizando 123 julgados. Obtidos os dados de como o judiciário aplica a cláusula da função social do contrato, passou-se para análise do segundo período, este já com a vigência da Lei da Liberdade Econômica, para poder fazer a comparação entre os dois períodos. Para isso, foi feita análise de 67 julgados selecionados, categorizados da mesma forma da análise anterior, só que desta vez foi feita uma busca por palavras-chave no corpo de cada decisão para verificar os impactos da promulgação da lei. As palavras-chave utilizadas foram... 2 minutos. Ok. Foram Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874 e Princípio da Intervenção Mínima. Os resultados foram de que 5 casos não tinham relação com o estudado, 8 casos apareceram apenas na ementa, 10 casos apenas em jurisprudências, 41 casos foram usados para embasamento de revisão contratual, 3 no caso de menção de violação da função social do contrato e nenhum caso de cumprimento forçado de obrigação, totalizando os 67 julgados. E o que consta é que em nenhum desses 67 apareceram as palavras-chave selecionadas. Na terceira e última fase, em que foi feita a interpretação dos dados obtidos pelos resultados quantitativos, percebeu-se que a hipótese foi refutada. Não foi obtido nenhuma decisão nos primeiros 6 meses após o início da vigência da lei, que tenham sido impactadas por ela. Frisa-se ainda que a modificação trazida pela lei tem aplicabilidade imediata e que se trata de uma cláusula geral, a qual seria perfeitamente possível a aplicação diretamente em um acórdão, não precisando passar primeiro em inclusão de contratos e primeiras instâncias. Dessa forma, o tribunal analisado optou por não aplicar as novas regras nas decisões analisadas. Cabe ressaltar também que o presente projeto foi iniciado anteriormente à pandemia e que, por conta dela, houve vários impactos na esfera jurídica, inclusive na aplicação das novas normas dispostas na Lei da Liberdade Econômica. Assim, conclui-se que já existe um posicionamento consolidado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que a aplicação da função social do contrato ocorreu
majoritariamente de forma semelhante, sendo aplicada principalmente como fundamento para revisão contratual em casos de ilegalidades e abusos. Obrigada. Perfeito, Aline. Parabéns pela fala. Você falou por exatamente 9 minutos e 59 segundos. Eu vou aproveitar esse 1 segundo de folga para saudar o professor Andrés Marinho Lopes, que nos honra com a sua presença e que honra especialmente a cada um de vocês que se propôs a expor e a trabalhar temas tão instigantes e complexos quanto esses que tocam ao trânsito jurídico. Professor, é um prazer e uma alegria tê-lo conosco. Passo de pronto a palavra ao meu também xará, André Luiz Parísio Maia Paiva, para que apresente o seu trabalho, a sua pesquisa, intitulada Renegociação, Revisão dos Contratos Cíveis, Pandemia de Covid-19 e os Negócios Jurídicos Processuais, um diálogo essencial. André, por favor, a palavra é sua. Obrigado, professor André. Saúdo também a professora Roxana Borges, mediadora desse painel. Agradeço a oportunidade, é uma honra estar participando desse evento. Parabenizo todos os organizadores, na pessoa do professor Marcos Catalã. Meu nome é André Paris, né? Sou mestrando de Direito na Universidade Federal de Alagoas. E o tema que eu vou apresentar, ele surgiu após uma provocação do professor Marcos Herá, na disciplina dele do mestrado da UFAL. A minha linha de pesquisa, em verdade, é Direito Processual Civil. E ele fez uma provocação, na verdade, a todos os alunos dele, para que cada um visse como o seu objeto de pesquisa poderia contribuir com o estudo de algum tema dentro da metodologia do direito civil constitucional. E como eu estou pesquisando sobre negócios jurídicos processuais, que é um tema que invariavelmente precisa dialogar com o direito civil, então é uma matéria que eu também estou estudando e me aprofundando, e como ainda estamos, né, em um estado pandêmico, então eu decidi fazer esse diálogo entre dois institutos contratuais com os negócios jurídicos processuais. Esses dois institutos são a renegociação e a revisão contratual. Então, eu fiz um corte, né, no tema do direito contratual para tratar apenas desses dois institutos. Então, não estou abordando resolução contratual ou rescisão contratual, por exemplo. E parto também do pressuposto que nós estamos diante de um contrato que foi efetivamente atingido de forma negativa pelas consequências da pandemia da Covid-19. Então, não é o só fato da pandemia que geraria a necessidade de alguma revisão ou renegociação contratual. Então, partindo do pressuposto que houve uma implicação da pandemia em determinado contrato, eu visualizo nesses dois institutos o diálogo como uma característica essencial. Não que não haja um diálogo até prévio na rescisão, na dissolução do contrato, mas na renegociação e na revisão, obrigatoriamente, na minha visão, a gente teria um diálogo entre as partes. Na renegociação em âmbito extrajudicial, podemos dizer até de forma espontânea pelas partes, e na revisão contratual, sendo ela feita por meio de uma ação judicial e levando em consideração a sistemática do nosso atual Código de Processo Civil brasileiro, nós temos como primeiro ato do processo uma audiência de conciliação e mediação. Então, a revisão contratual, ela tem como característica também o diálogo, levando em consideração a sistemática do procedimento comum atualmente existente no Brasil. Então, na renegociação e na revisão, nós teremos um ambiente de diálogo entre as partes. E aí, qual é a ideia? Nesse ambiente de diálogo, também abrimos a oportunidade para falarmos de negócios jurídicos processuais. Então, nós sabemos que o Código de Processo Civil atual, em vigência desde o ano de 2016, ele trouxe uma cláusula aberta permitindo a ampla negociação entre as partes sobre o processo. Então, para além de negociar sobre o direito material, é aberta a possibilidade das partes negociarem sobre o processo, sobre as suas situações jurídicas processuais ou sobre o procedimento. Então, e essa negociação processual, ela pode ser feita durante o processo ou antes do processo. Então, se a gente levar em consideração a renegociação e a revisão contratual, eu posso inserir essa temática dos negócios jurídicos processuais, seja na renegociação, que em tese seria antes do processo, seja durante o processo judicial, por meio de uma revisão contratual na audiência primeira de conciliação e mediação, ou qualquer audiência de conciliação que seja feita
no curso do procedimento. Então, os negócios jurídicos processuais, pacífico, a doutrina processual defende isso com muita tranquilidade, ele se insere no sistema de autocomposição que foi trazido pelo Código. Então, a ideia trazida pelo Código não é apenas um incentivo à conciliação do direito material, mas também uma conciliação sobre o processo. Obviamente, obedecidas todos os requisitos previstos no artigo 190 do Código de Processo Civil. Então, uma vez preenchido os requisitos do artigo 190, nós poderíamos cogitar de negócios jurídicos processuais sendo discutidos durante uma renegociação ou uma revisão contratual. Então, a ideia é demonstrar que, nesse ambiente de diálogo, nós poderíamos prever cláusulas, acordos, convenções processuais para disciplinar um futuro processo. Então, para que a gente possa chegar nessa conclusão também, a gente precisa ter como uma premissa fundamental, que é o que eu defendo nesse artigo que está em fase de finalização com o professor Marcos, é que as situações jurídicas processuais e o procedimento, elas podem entrar como uma espécie de contrapartida negocial. Então, por exemplo, nós tivemos alguns contratos de locação que foram atingidos pela pandemia da Covid-19. Eu arrisco dizer que a maioria, inclusive, deve ter sido atingida por essa pandemia. Então, a parte locatária, por exemplo, ela pode estar em uma situação econômica difícil e ela não tem dinheiro para negociar, mas ela tem garantias processuais, ela tem um procedimento que poderia entrar como contrapartida da negociação. Exemplo, a gente pode negociar uma redução da multa contratual, da cláusula penal, mas em contrapartida, o credor pode dizer, certo, nós vamos reduzir a cláusula penal, mas eu quero uma garantia que eu vou recebê-la. Então, você abre mão de uma impenhorabilidade processual, por exemplo, para poder ficar garantida para o pagamento daquela cláusula penal em um eventual futuro processo judicial. Ou nós podemos fazer uma revisão contratual, você está se comprometendo ao novo valor do aluguel, mas em contrapartida, nós vamos inserir negócios processuais reduzindo prazos, ou contando os prazos em dias corridos, caso seja necessário uma ação de despejo, ou uma renúncia à possibilidade de recurso da decisão liminar que conceda o despejo. Então, eu dou mais garantias ao credor. Com base nessa negociação processual, pode-se discutir, inclusive, a dispensa da garantia contratual a ser dada. Eu não tenho fiador, por exemplo, a indicar, porque os fiadores que eu poderia indicar também estão em uma situação de dificuldade econômica. Eu negocio um procedimento mais célere para o locador reaver o imóvel em caso de inadimplemento. Então, essa percepção que o negócio jurídico processual pode ser utilizado como uma contrapartida negocial é que faz com que a gente tenha uma nova percepção desse momento de diálogo, seja na renegociação ou seja na revisão contratual. Mas, para além de funcionar como contrapartida negocial ou não, durante a renegociação ou a revisão, é importante a gente perceber que os negócios jurídicos processuais eles podem simplificar o processo, independentemente se ela esteja entrando ou não como uma contrapartida. As partes podem prever, por exemplo, uma eventual ação que disputa contrato imobiliário, a dispensa da perícia, ou que a perícia vai ser feita mediante a apresentação de fotografias, ou desde já pactuar que o valor do perito será repartido igualmente entre as partes. Se for um perito contábil, numa revisão contratual também isso pode ser feito antes. Então, já que as partes estão revendo o contrato, poderia ser inserida também uma cláusula... Você tem 2 minutos, tá? Para finalizar. Já, professor, obrigado. Eu vou encerrar com esses exemplos para ilustrar, eu acho que com esses exemplos eu consigo ilustrar qual a ideia que está por trás que eu pretendo defender nesse artigo. Então, outra possibilidade também é a previsão de pacto não petendo, das partes comprometerem em determinado período de tempo não ajuizar a ação de revisão contratual. Seria uma espécie de mora convencional, certo? Um pacto de paz por determinado período. Então, essa é a proposta, que para além que o diálogo não só entre as partes, como também o diálogo entre institutos, revisão, renegociação e negócio jurídico processual, possa fazer parte aí da nossa agenda de discussões em meio a esse cenário pandêmico. Então, seriam essas considerações. Espero
ter ficado claras as ideias, me coloco à disposição para o debate. E, mais uma vez, parabenizo e agradeço pela oportunidade de participar desse evento. Excelente, André. Obrigada. Obrigada por respeitar o tempo. Desculpe por ter avisado, mas a gente vai deixar combinado que, faltando 2 minutos, ou eu ou o professor André Arndt vamos avisar para a gente não atropelar o painel seguinte, tá? E para a gente ter tempo para os debates, que é bem legal também. Então, dando continuidade, eu chamo na ordem alfabética Cíntia de Vasconcelos Silva para apresentar sobre a revisão contratual da locação de imóveis em face da pandemia do coronavírus. Cíntia, você tem 10 minutos para apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde aos expositores, aos ouvintes e também aos mediadores. Meu nome é Cíntia, eu sou aluna da Universidade Federal de Alagoas, estou na graduação, estou no 7º período, e o meu tema é a revisão contratual da locação em face da pandemia do coronavírus. Bom, eu escolhi esse tema justamente devido ao contexto pandêmico que nós estamos vivendo e das consequências que a pandemia está trazendo para a vida financeira, econômica e social das pessoas, sobretudo no que tange o adimplemento do contrato de locação. Como o colega anterior falou, o contrato de locação foi muito afetado devido a essa pandemia. Enfim, tendo isso como um início, o contrato de locação, como todos já sabem, né, o locatário, ele tem um dever legal de cumprir, de adimplir com esse contrato. Nesse sentido, nós também temos que ter em mente que se o locatário, as condições pessoais do locatário não atingem necessariamente a base do negócio jurídico. O que isso quer dizer? Que não necessariamente porque o locatário perdeu o emprego, porque o locatário ele teve uma redução salarial, isso não necessariamente vai implicar na revisão do contrato. E eu compactuo do pensamento do professor Anderson Scherber, que ele diz o seguinte, que no nosso direito civil não há um instituto específico para analisar as patologias do contratante, ou seja, as dificuldades financeiras do contratante. Quando a gente analisa o Código Civil, lá no seu artigo 421A, que ele fala da revisão contratual, que tem que ser excepcional e limitada, nesse caso, a patologia é pertinente ao contrato, assim como no artigo 478 do Código Civil, onde há a previsão da resolução contratual. Nesse caso também, né, ele diz assim que o contrato a parcela deve ser excessivamente onerosa e os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, nesse caso, a patologia é em relação ao contrato e não em relação aos contratantes. Enfim, diante disso, um dos problemas que eu analisei foram as inúmeras decisões judiciais diversas, umas deferindo a revisão, outras indeferindo, em relação ao deferimento também, as porcentagens variando 10%, 20%, 30%, ou seja, não há uma norma objetiva, uma norma que preveja necessariamente qual o critério que o juiz vai adotar na hora de fazer uma revisão contratual, nesse caso da pandemia especificamente. Enfim, eu também, como método, eu utilizei o projeto de lei 1179, né, que deu origem ao RJET, e esse projeto de lei, ele previu 2 artigos pertinentes à locação. No artigo 9º, a impossibilidade de concessão de despejo liminar, e no artigo 10º, que é especificamente isso que eu estou falando, ele previa que os locatários residenciais que sofressem alteração econômica e financeira decorrente de demissão ou redução de carga horária ou diminuição de remuneração, eles poderiam suspender total ou parcialmente os aluguéis de março até outubro. Ou seja, nesse caso, haveria uma norma especificamente em relação ao locatário, a sua dificuldade financeira, né, e econômica. Aí, nesse caso, poderia haver a suspensão parcial ou total das parcelas dos aluguéis. Enfim, deixa eu ver mais aqui. Bom, é basicamente isso meu tema. Eu só queria explanar mesmo que não há no direito civil brasileiro essa norma que preveja critérios objetivos em relação ao locatário, e sim, perdão, em relação aos contratantes, e sim em relação o contrato, as patologias contratuais.
A minha pesquisa ainda não está finalizada, ainda está em andamento, e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer crítica também. Eu finalizo a minha participação aqui e agradeço também a todos a oportunidade de falar. Muito obrigado, Cíntia, pela interessante fala, meus cumprimentos pelo trabalho que está em desenvolvimento, mas que toca um tema em relação ao qual, se o trabalho estivesse pronto, haveria uma grande defasagem, justamente pelo fato de que ainda estamos vivendo essa experiência complicada dos efeitos da pandemia para o direito dos contratos, e de fato ainda há muito a fazer. Se me permitir uma rápida recomendação, o professor Gabriel Schumann publicou um artigo no Migalhas, um texto curto, sobre a exceção da ruína, que talvez represente um caminho, pelo menos para você começar a desenhar uma resposta possível para a tragédia dos contratantes, não apenas o contrato, e das relações contratuais causadas pela pandemia do novo coronavírus ou da Covid-19. De imediato, e para mantermos aqui o fluxo dos nossos trabalhos, eu convido o Luiz Eduardo Duarte Palermo Santoro para que exponha o trabalho intitulado Pandemia do Covid-19, caso fortuito ou onerosidade excessiva. Luiz, por favor, você tem a palavra. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gente, boa tarde, sou graduando em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, e esse trabalho vem principalmente da grande discussão doutrinária que vem tendo desde o início da pandemia sobre a possibilidade da aplicação de diversos institutos de revisão e de resolução contratual diante de diversas incertezas que a pandemia trouxe. Bem, e aqui eu quis me debruçar mais especificamente sobre o caso fortuito ou onerosidade excessiva, como ela poderia se incidir no atual contexto da pandemia. Atualmente, eu estou em fase de uma pesquisa bibliográfica no aprofundamento das teorias, tanto de maneira geral, de maneira abrangente, como os atuais doutrinadores vêm entendendo o atual contexto. Eu deixei mais para frente os estudos da jurisprudência, dos tribunais, dos precedentes, até para poder dar um pouco mais de tempo, porque a gente tem uma base de amostragem melhor, para poder entender como o ordenamento jurídico vem reagindo. Bem, antes de tudo, acho que é importante pontuar que não pode existir nenhuma solução pronta para o problema, que cada solução tem que ser analisada no seu caso concreto. Até porque existem diversos negócios que estão sendo beneficiados com a pandemia e outros que estão sendo prejudicados, outros que sequer estão sofrendo algum tipo de interferência. E antes de adentrar qualquer coisa, a gente tem que se entender se o contrato é civil ou se é de consumo. Porque depender do tipo de contrato, ele vai ter um regramento jurídico diferente e os institutos vão incidir de maneira diversa. Bem, especificamente o caso fortuito e força maior, não existe uma diferenciação muito clara entre eles. Eles visam basicamente excluir a responsabilidade civil pelo inadimplemento, pela interrupção do nexo de causalidade. Tem como requisitos a necessariedade, né, que o evento seja natural, o ato terceiro impossibilite por completo o cumprimento da obrigação, inevitabilidade, que nós chamamos para impedir esses efeitos, e imprevisibilidade, apesar de não ser uníssono na doutrina esse requisito, que o evento seja imprevisível. Existem algumas exceções da aplicação do caso fortuito de força maior que impossibilitam, como a mora, que estão espaçadas pelo ordenamento privado. Temos também a figura da diferenciação do caso fortuito interno e externo, uma diferenciação mais aplicada aos contratos de consumo, em que o caso fortuito interno não exime a responsabilidade, que está atrelado ao risco da produção, à atividade do fornecedor, ao produto, enquanto o caso fortuito externo, esse sim exime, que está mais relacionado, que não está relacionado à atividade ou ao produto. Como a pandemia poderia se inserir como caso fortuito ou onerosidade excessiva? A meu ver, seria mais o caso quando há proibição por meio de atos normativos expressos, por meio de decretos que impossibilitam que a atividade seja exercida. Mas, como a gente vem vendo, essa impossibilidade é meramente temporária. Até porque, ao longo da pandemia que o Brasil vem se mostrando, já houve flexibilizações e a grande maioria das atividades já voltaram. Então, para que haja caso fortuito e força maior, é necessário que a impossibilidade, mesmo que temporária, se torne inútil ao credor. E assim a impossibilidade se torna definitiva e assim se pode eximir a responsabilidade. Se a impossibilidade for meramente temporária e ainda assim for útil ao credor,
aí se trata meramente de uma postergação da entrega da prestação. E nem se pode falar em mora também, porque não se pode imputar nada, a pandemia não pode ser imputada a ninguém. Obviamente que isso deve ser muito bem provado no caso concreto. Mas é importante pontuar que o caso fruto de força maior ele é uma exclusão de responsabilidade. Ele não visa resolver ou revisar o contrato. Quem assim visa deve se utilizar mais dos artigos, como, por exemplo, o 234, o 248, que possibilita a resolução contratual quando há uma impossibilidade superveniente da prestação. Bem, e a onerosidade excessiva? A depender do tipo de contrato, vão se cindir teorias diferentes. Nos contratos de consumo, temos a teoria da quebra da base objetiva do contrato, em que em todo contrato há duas bases. A base subjetiva, que é a representação mental dos contratantes, e uma base objetiva, que é montante e circunstâncias gerais necessárias para o sucesso do contrato, em que a revisão, a resolução é possível quando há um fato superveniente que quebra essa base objetiva, desequilibrando as prestações, ao ponto de não se poder mais falar em contraprestação. E pela teoria da previsão mais aplicada aos contratos civis, esse fato deve ser imprevisível de um risco excepcional, que também causa desequilíbrio nas prestações. Em ambas as teorias, o contrato deve ter uma execução ao longo do tempo. Nesse caso, a pandemia, ela serve para aqueles, a meu ver, ela pode se sentir naqueles casos que não há uma proibição expressa, mas houve um grande sacrifício na realização do contrato, houve um grande agravamento da dificuldade das prestações. Mas é importante que a onerosidade recaia sobre as prestações e não sobre a pessoa do devedor ou sobre alguma das partes do contrato. Problemas relacionados a desemprego, a doença, são coisas imputadas à pessoa ou indivíduo do devedor e não necessariamente ao contrato em si. Bem, ao longo do meu estudo, eu percebi que existe um terceiro instituto que tem uma aplicação que, ao meu ver, poderia se aplicar com muito mais facilidade no caso da pandemia, que é a frustração do fim do contrato. Aqui não houve uma proibição expressa e também não houve uma excessiva onerosidade, mas houve a frustração do seu fim. O contrato, ele perdeu o seu resultado empírico pretendido. Ele perdeu seu efeito prático. Ele deixou de fazer sentido. Importante pontuar que fim é diferente de motivo. Fim, como eu falei, é o resultado empírico pretendido do contrato. E o motivo é algo de ordem mais subjetiva, algo que levou o contratante a contratar, algo mais psicológico, não tendo muita relação com o contrato em si. A frustração do fim do contrato ela é fundamentada no ordenamento jurídico brasileiro com base na função social do contrato e também no princípio da boa-fé objetiva. Aqui o contrato ele deixou de exercer o seu fim social, ele deixou de se tornar um instrumento de troca. Só para um título de exemplificação, eu vou pegar o exemplo do contrato de transporte escolar. Aqui, a prestação ainda é possível, porque não houve em geral, não houve nenhuma proibição expressa de circulação de veículos, alguma coisa assim, e nem houve uma excessiva onerosidade ou uma onerosidade ao ponto de justificar uma revisão da resolução contratual, ao meu ver, do valor das prestações. Mas não tem sentido você manter um contrato de transporte escolar quando as escolas estão fechadas. E, a meu ver, existem diversos contratos que foram assim prejudicados na pandemia. Mas, como eu falei, tudo ainda é muito recente. É fundamental que se estude ainda precedentes, que não temos uma amostragem ainda muito boa, os casos ainda estão chegando aos tribunais. É importante que seja feita essa análise jurisprudencial para que nós possamos compreender qual foi o real impacto da pandemia nas relações privadas e como o ordenamento jurídico, de fato, está reagindo à pandemia. É isso. Ok, Luiz, obrigada. Muito interessante sua pesquisa, certamente muito útil. Eu estava aqui justamente pensando no contrato de transporte escolar. Hoje mesmo, a nossa motorista de transporte escolar me mandou uma mensagem perguntando se tem notícia de quando é que as escolas voltam. E eu não tenho nenhuma notícia a respeito disso, se voltam, quando voltam. E ela está esse tempo todo aí parada. Muito bem.
Obrigada por respeitar o tempo também. Você ainda tinha 2 minutos. Mas já que você terminou, eu vou chamar a próxima Muito obrigado painelista, pela que oportunidade. é Luísa de Oliveira Revers, que trata de restrição em abstrato à doação universal e a liberdade de disposição patrimonial. Luísa, você tem 10 minutos. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Luísa Revers, eu sou acadêmica do 10º período em Direito e do 6º período de Relações Internacionais pela Universidade Positivo. Agradeço muito a oportunidade de estar apresentando meu trabalho aqui, agradeço a organização do evento na figura do presente professor Marcos Catalã, do professor André Arndt Ramos pela oportunidade, pelos brilhantes apontamentos feitos sempre à pesquisa, a minha grande amiga Júlia de Angelucci, que foi a minha companheira no desenvolvimento de uma pesquisa no âmbito do Grupo Virada de Copérnico sobre restrição em abstrato à liberdade de disposição patrimonial. Foi a partir dessas reflexões que nós fizemos juntas que eu venho compartilhar algumas impressões que deram origem a essa minha fala. Primeiramente, é importante, acho que, ressaltar, o trabalho ele obedeceu um método dedutivo, procedimento bibliográfico, então foi feita uma interpretação crítica da literatura específica disponível. E o objetivo, a partir disso, foi analisar a restrição à liberdade de disposição patrimonial na doação universal, que hoje é vedada pelo artigo 548 do Código Civil Brasileiro. Esse imperativo ele vai encontrar fulcro na necessidade de proteger o doador de si mesmo, impedindo que, num exercício de imprudente liberalidade, este se reduza a um estado de miserabilidade e indigência social. Então, o que se pretendia observar era se essa restrição configura ou não uma certa abusividade por parte do Estado, ou se ela se justifica por algum meio. Para que se pudesse levantar esse debate, foi preciso antes a gente analisar o sentido de alguns conceitos que permeiam essa discussão, como a concepção de liberdade e a própria figura do Estado. Então, basicamente, o que se pode depreender é que a liberdade e o Estado são conceitos flexíveis e eles sofrem variação de significado a depender do tempo, do espaço e do observador. E é essa falta de assertividade nos conceitos que levanta um debate tão fervoroso, que a princípio não parece ter uma conclusão específica, se você for olhar bem no âmbito da filosofia. De maneira reduzida, a liberdade para os liberais ela vai ser vista como um conceito negativo, o que implica afirmar que o Estado é um mero observador, nada dele é requerido além da não intervenção, da renúncia à ação. Mas, para os igualitários, o papel do Estado seria garantir a liberdade, de maneira positiva, assumindo um papel interventor necessário. A lógica igualitária ela vai ser lastreada na defesa de uma liberdade material. Então, entende-se que o Estado ele se reveste dessa responsabilidade por promover e assegurar o bem-estar social, justificando-se, assim, alguma intervenção desse agente na autonomia privada. O que eu retiro de reflexão com essa pesquisa é que, como existem conceitos muito plurais de liberdade, tudo vai depender do ordenamento jurídico analisado e como esse ordenamento, dentro do seu próprio contexto, tempo, espaço, observador e legislador, entende a liberdade. Então, quanto ao Estado, que daí seria um outro conceito bem maleável, entende-se que esse, como garantidor, está presente até no pensamento liberal, de certa maneira. Se a gente volta à gênese do Estado-nação como concebido hoje, pode-se depreender que esse é uma materialização de uma racionalidade que se sustenta na liberdade. E se a gente for analisá-lo de Hegel, a gente pode depreender que os muitos conceitos liberais sobre liberdade, em verdade, quando eles são aplicados à realidade, eles vão divergir da filosofia tradicional liberal. Os meios aplicados pelo Estado para garantir a liberdade não vão ser aqueles que os liberais teorizavam. Então, a teoria, quando é aplicada à realidade, ela se modifica. No desenho hegeliano, ele passa por cima de alguns princípios inquestionáveis do liberalismo econômico, né, do liberalismo como um todo, em nome da própria liberdade, como se as liberdades pudessem ser manipuladas pelo Estado e pela lógica política em nome de um resultado. Então, dentro disso, a gente pode sustentar toda a possibilidade do Estado restringir algumas liberdades, desde que seja dentro de um conceito, de um contexto específico, que, no caso, analisado no trabalho, foi a restrição à doação universal. E essa restrição busca proteger o indivíduo, então a dignidade da pessoa humana, para que a este indivíduo seja garantido um mínimo ético irredutível, um patrimônio jurídico mínimo que visa garantir a sua subsistência, então garantir a esse indivíduo que ele possa ter acesso a uma renda mínima para não se reduzir à miserabilidade. Ele busca também proteger
os possíveis credores dessa pessoa, para que não tenha nenhuma fraude nesse sentido, busca proteger os possíveis direitos sucessórios que possam estar envolvidos na relação, e também busca proteger um possível dano ao erário, né? O próprio Estado protege a sociedade, que ao ter de lidar com mais uma pessoa que se reduziu ao estado de miserabilidade, o Estado estaria se onerando demasiadamente, e aí, por consequência, também oneraria a sociedade. E a partir dessa visão da constitucionalização do direito civil, da emergência da ideia de função social, da autonomia que a autonomia das partes, né, do indivíduo, ela encontra limites, porque os contratos eles não existem no vácuo, né? A vontade individual ela passa a ser considerada juntamente com o interesse coletivo, e ela encontra restrições que são justificadas por esse pensamento coletivo. Então, junto a isso, eu também trouxe um pouco do argumento do Amartya Sen, que em desenvolvimento como liberdade explicita que não tem como haver fator de desenvolvimento sem que exista um mínimo garantido à pessoa. O Sen, ele vai deixar bem claro na sua exposição que não existe liberdade real na miséria. A pessoa que não tem condições materiais de viver, ela não é livre. Ela não pode escolher o que fazer com a vida dela. Ela é mera produção do seu meio, né? Então, ela não tem como escolher o que comer, como comer, quando comer, o que vestir, como que ela vai conseguir fazer isso, onde viver, onde trabalhar, o que fazer no seu tempo livre. Ela não tem essa possibilidade de escolha porque ela não tem renda. Ela está só esperando que a vida aconteça com ela, né? Então, ela não usufrui de liberdade alguma para viver a vida. Nesse sentido, a liberdade, para o Amartya Sen, ela vai se configurar nas capacidades, em você levar o tipo de vida que você valoriza, de você poder fazer as suas escolhas. E não tem como se levar a vida que se tem razão, né, que se valoriza, sem você ter uma renda. E assim, você não permitir que a pessoa se desfaça da totalidade do seu patrimônio, que é o que a restrição em abstrato vem a fazer, seria garantir que a pessoa tenha uma vida digna e livre. E como nenhum princípio vai ser absoluto, a gente entende que o Estado ele não estaria violando a liberdade com essa restrição. Ele estaria restringindo pequena parcela dessa liberdade dentro desse contexto específico, mas em nome de um resultado que faz com que, na verdade, o Estado esteja, de certa forma, garantindo não apenas uma liberdade futura dessa pessoa, bem como outros direitos fundamentais protegidos pela nossa Constituição Federal de 88. Claro que essa é uma discussão ainda muito aberta, né? Ela pode sofrer modificações, principalmente no que tange ali ao contexto brasileiro. Como eu disse, tudo depende muito do observador, de como que a gente vai analisar isso e de qual dos dois lados, né? Que são muitos lados, na verdade, da liberdade, mas de qual dos dois grandes lados entre igualitários e liberais você vai escolher. O que eu propus aqui é que até mesmo os liberais pensam um pouco na ideia de que sem nada não existe desenvolvimento, né? Sem nada não existe liberdade, porque você fica muito caçado de todas as suas escolhas. Mas é isso, muito obrigada pela oportunidade, termino a minha fala. Muito obrigado, Luísa. Parabéns pela bela exposição. Eu sou suspeito para falar, não só por ter orientado o trabalho, mas também por ser um admirador da sua postura, da sua seriedade e do seu carisma. Contagiou certamente a todos nós. Embora tenhamos aí alguns minutinhos, mais precisamente 1 minuto e 49 segundos de sobra, para que tenhamos uma sequência bastante fluida nos trabalhos desse painel, eu desde logo convido a também orientada por mim, Paola Cardinale Franceschi, para iniciar pelo tempo de 10 minutos, ou de até 10 minutos, a sua exposição a respeito do trabalho intitulado A Doação Inoficiosa, uma restrição à liberdade de disposição. Paola, por favor, tenha a palavra. Boa tarde a todos, espero que todo mundo esteja bem. Eu agradeço o espaço e o tempo para poder dispor um pouco da minha pesquisa, que, como o professor André já falou, foi orientada por ele. Muito do que a Luísa acabou de falar sobre as questões da liberdade e intervenção estatal, eu tratei de maneira muito similar na minha pesquisa, motivo pelo qual eu nem vou entrar nesse assunto, até por uma questão de economia de tempo, já que a gente começou o painel um pouco atrasado, para não atrasar o próximo. Partindo diretamente, então, para o decote da minha pesquisa, que foi a doação inoficiosa e a insustentabilidade dela no direito civil contemporâneo.
primeira coisa que eu notei quando eu fui finalizar a minha pesquisa e partir para o artigo é que eu deveria ter feito um estudo comparado, o que por motivo de tempo eu não tive como adentrar e fazer uma pesquisa mais prolongada. Então, eu parti a partir da bibliografia brasileira e da nossa legislação. Pois bem, o que eu verifiquei? Hoje, o contrato de doação ele é considerado um contrato muito perigoso. E, por esse motivo, os legisladores eles impuseram alguns limites à liberdade de disposição dos bens. E, com relação à doação inoficiosa, ele procurou resguardar o herdeiro necessário, considerando ele como vulnerável, a fim de gerar uma espécie de conforto patrimonial, impedindo que o autor da herança disponha de grande parcela do seu patrimônio e deixe os herdeiros com quase nada. Eu achei importante no meu trabalho, na minha pesquisa, distinguir também o que é o direito à herança e o direito de suceder. No direito à herança, basicamente, melhor dizendo, o direito à herança não se confunde com o direito de suceder, porque antes da morte não existe direito de suceder, ou seja, a pessoa é dona do seu próprio patrimônio e os herdeiros eles têm uma mera expectativa de direito, os herdeiros necessários no caso. E essa expectativa de direitos, de direito à herança, vai recair apenas sobre a legítima. Porém, o que eu verifiquei na minha pesquisa, se inexistem herdeiros necessários, não há o que se falar em legítima. Então, o sujeito ele estaria autorizado pela lei hoje vigente a dispor livremente de todo o seu patrimônio, da sua herança, como ele bem entendesse, por não haver herdeiros para herdar ou dar uma continuidade ao projeto de vida daquela pessoa, salvo nos casos da doação universal, né, para não deixar a pessoa sem nada ou a pessoa não ser livre para ao menos comer o que ela quiser comer, como disse a nossa colega Luísa. Então, em verdade, o Código Civil, quando ele restringe a liberdade de disposição patrimonial, ele busca, na verdade, proteger a família, que é um dos pilares do ordenamento civil constitucional hoje. E, fazendo uma leitura no direito civil contemporâneo, a gente tem que ter em mente também a postura da autonomia do doador, da sua liberdade, e pensar se realmente a disposição, digamos assim, em números de 60%, 70% do patrimônio dele, realmente causaria um dano ao bem jurídico tutelado, que nesse caso seria a família ou a expectativa de direito à herança propriamente dita. Assim, até pegando os fundamentos do Amartya Sen, essa privação de liberdade imposta pela lei, ou a ausência de uma real liberdade neste ponto, em decorrência dos processos inadequados de garantia de direitos, ou ainda das oportunidades, violaria um direito civil, que é o direito à livre disposição dos bens. Nesse sentido, eu verifiquei que existe uma precariedade técnica no nosso Código Civil atual, no que toca à doação inoficiosa. Eu não entrei no meu trabalho na questão da doação universal. Justamente a deficiência técnica está nessa limitação da autonomia do doador em respeito à expectativa de direito que seus herdeiros têm com relação ao patrimônio do doador. As normas preservadoras da legítima, assim, portanto, não seriam mais sustentáveis no âmbito do direito civil contemporâneo, na medida que ela vai incentivar os conflitos judiciais. Quantos processos judiciais a gente não vê em várias de famílias e sucessões que discutem nulidade de testamento ou uma nulidade de uma doação que um pai fez a um filho e o outro filho ficou com ciúmes. Enfim, a gente vê muito disso acontecendo. E eu, na minha concepção e de outros autores que eu usei para embasar a minha pesquisa, eu verifiquei que o Código Civil, nesse sentido, ele foi extremamente patrimonialista. E
sem considerar a autonomia e a liberdade do doador e também do testador, porque na parte de sucessões tem um artigo que limita de forma parecida a liberdade, os desdobramentos que essa limitação poderia gerar dentro das relações familiares, que com certeza irradiam para outros ramos do direito também. Assim, eu não achei aqui na doutrina brasileira outra justificativa senão a expectativa do direito de herança dos herdeiros necessários a essa legítima. E também verifiquei que o legislador não levou em conta as afeições especiais e as relações interpessoais existentes dentro do ato de liberalidade, que também são pautadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio basilar na Constituição da República hoje. E tratando do princípio da dignidade da pessoa humana, incerto na proibição à doação inoficiosa, na dogmática do direito civil contemporâneo, um resultado que eu achei muito interessante na minha pesquisa foi que a doação inoficiosa só se sustentaria hoje se o doador tivesse sua responsabilidade herdeiros menores ou incapazes, parcialmente incapazes, que dependessem da fortuna do doador para se sustentar, a fim de proteger a dignidade da pessoa humana desses que são realmente vulneráveis. Não sendo possível estender essa proteção aos herdeiros que seriam maiores e capazes, ainda segundo o escolho do Pablo Stolze Gagliano, que é um jurista fenomenal aí nessa área do direito civil e direito de doação. E ainda mais, mesmo que se a doação não superasse, mesmo que a doação que superasse a legítima não fosse destinada a uma entidade ou pessoa carente, como por muitas vezes ela na minha Paula, concepção... Desculpa, você tem 2 minutos. Eu já estou finalizando, professora. Não teria a lei em si hoje como limitar o ato de liberdade de disposição patrimonial, porque feriria aquele nosso direito de uso e gozo da propriedade. Então, concluindo, a minha pesquisa já foi concluída, o artigo já foi até encaminhado para publicação no nosso livro aqui do Agendas. A limitação presente hoje no artigo 549, ela deveria ser analisada caso a caso. Se o doador realmente tem pessoas que dependem dele, que são menores, incapazes e parcialmente incapazes também, daí talvez ela fosse declarada nula. Caso contrário, a pessoa tem a liberalidade de dispor do seu patrimônio da forma que ela quiser. Por isso que esse artigo 549 e outros artigos no Código que limitam a disposição da liberdade de disposição dos bens, da liberdade de disposição patrimonial do doador ou do testador, não mais se limita na ótica do direito civil contemporâneo, porque a gente tem que verificar sempre cada caso e, às vezes, a finalidade da doação, ela tem um bem muito maior do que para a mão dos herdeiros. No geral, é isso. Eu agradeço o tempo. Peço desculpas por qualquer problema aí. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Foi excelente. Acho um tema super atraente esse das restrições à liberdade do doador. E tem um artigo sobre isso, inclusive. Teve um trabalho no Agendas que citou, não sei se foi o seu, porque eu li os resumos, mas não estou com o catálogo de resumos aqui para ver se foi o seu que me citou. E eu realmente acho que é um tema para ser repensado. O direito de sucessões precisa aí de uma reviravolta, de uma reforma grande. Obrigada. Bom, vamos deixar isso para os debates. Dando continuidade ao nosso painel, eu chamo por ordem alfabética Paulo Maierle Queiroz, que vai apresentar sobre a posição da revisão contratual por desequilíbrio superveniente no direito civil contemporâneo. Paulo, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Muito obrigado pela atribuição da palavra, professora Roxana. Cumprimento também o professor André,
o professor Marcos Catalã, a todos que nos ouvem, os colegas companheiros e as colegas companheiras. É um prazer muito grande participar desse Agendas de Direito Civil Constitucional. Talvez eu não tenha a mesma finesse, o mesmo refinamento que o professor Herodes Cortiano Júnior, que citou mais cedo Guimarães Rosa, mas possa citar talvez Zeca Pagodinho, que disse que a respeito do caviar, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. E a propósito do Agendas, nunca tinha visto e nunca tinha participado, só tinha ouvido falar muito bem e agora tenho aqui a oportunidade de expor essa minha comunicação brevíssima e singela e que espero acrescente a pesquisa de todos. O estopim para essa minha pesquisa surgiu ainda nos bancos da graduação, quando estudava Direito Contratual, ministrado pelo professor Paulo Nalim. E naquela ocasião nós discutíamos a propósito da recepção no direito brasileiro pela teoria da imprevisão ou pela teoria da onerosidade excessiva. Isso a partir dos artigos 317 e 478 do Código Civil. E aí surgiram a reboque diversos outros questionamentos. Por exemplo, se haveria um âmbito de aplicação distinto para os artigos 317 e 478, e mais do que isso, se seria, e essa acabou se tornando efetivamente a pergunta central do trabalho, se existiria alguma preferência entre a revisão ou a resolução do contrato supervenientemente desequilibrado. Esse trabalho resultou e foi retratado na minha monografia de conclusão de curso, em que tive a sorte de contar com a orientação dos professores André e professor Herodes, que talvez agora estejam sentindo um pouco de um déjà vu com essa exposição novamente a propósito do tema. E a pesquisa, portanto, já está concluída, apresentei no final do ano passado, se guiou através da metodologia de revisão bibliográfica e hipotético-dedutiva, e serviram de marcos teóricos para a elaboração dessa pesquisa algumas obras que quem pesquisa em direito às obrigações e direito dos contratos, a meu sentir, não deve jamais esquecer, que são Obrigação como Processo, do professor Clóvis do Couto e Silva, e mais especificamente relacionada ao tema da minha pesquisa, A Boa-Fé no Direito Privado, da professora Judite Martins Costa, e além dessas duas, foram também essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, aquela obra que hoje talvez já seja um marco teórico quando se trata de revisão do contrato supervenientemente desequilibrado, que é a obra Equilíbrio Contratual, do professor Anderson Schreiber, que resultou da sua tese de titulação na UERJ, e além dela, outras diversas obras que, enfim, foram consultadas para possibilitar o desenvolvimento do trabalho. As conclusões a que cheguei foram de que a hipótese que eu desenvolvera, que era, existe efetivamente uma preferência, e a preferência é da revisão, a pesquisa efetivamente confirmou essa hipótese. E a hipótese é confirmada a partir, essencialmente, de dois argumentos. E esses dois argumentos são argumentos que encontram fortes raízes no direito civil contemporâneo e que, a meu sentir, justificam a prevalência da revisão sobre a resolução contratual nos casos de desequilíbrio superveniente. Em primeiro lugar, argumento que o princípio da conservação do negócio jurídico, ao permitir a manutenção do negócio e não a sua morte, como acontece com a resolução, favorece que se revise o negócio antes de resolvê-lo. Dizendo por outras palavras, se o princípio da conservação dos negócios jurídicos autoriza até mesmo a superação das invalidades negociais, por que não lê-lo de modo a estendê-lo também à superação do desequilíbrio contratual superveniente? O segundo argumento que fundamenta e sustenta a conclusão que confirma a hipótese é o argumento que trata a obrigação como processo e como um processo de cooperação. O contrato é fonte por excelência das obrigações, e isso acabou de nos dizer o professor Edinaldo na sua exposição que antecedeu a esse painel, e dessa maneira, por ser um processo obrigacional, ele é conduzido também pelos deveres de cooperação e mira como fim, o fim do processo obrigacional é o adimplemento. E por essa razão,
sendo possível, sendo útil a realização do contrato e das suas finalidades para ambos os contratantes, melhor é assegurar que ela ocorra através da revisão contratual do que simplesmente resolver o contrato e afastar essas partes do adimplemento, que é efetivamente o destino para qual seguiam as relações obrigacionais. São essencialmente essas as considerações. Não quero me estender muito. Acho que os debates vão ser mais profícuos do que a minha, talvez, como disse o professor Marcos Berberi ontem, o meu chover no molhado, já que tantos colegas já tocaram nesses temas, e espero que possamos dialogar bastante a propósito desse e dos outros temas que expuseram os colegas. Muito bom, Paulo, parabéns pela exposição, também clara, segura e enxuta. Uma vez eu ouvi de um professor que está presente na sala que o discurso, para ser bom, tem que ser curto, e para ser curto tem que ser bom. E essas falas enxutas, precisas e diretas que foram proferidas por você e por tantos outros colegas que expuseram seus trabalhos aqui são a prova maior de que esse professor, que é o professor Heroto Scortiano, tem razão. Herotão tem razão, diriam alguns. De pronto, e já feliz por poder anunciar que nós teremos um bom tempo dedicado aos merecidos debates, espero que possa contar com a participação de todos numa discussão saudável, de peito e de mente aberta quanto aos temas aqui tratados. Eu quero convidar Richard Salazar, que fará uma breve exposição de até 10 minutos a respeito do trabalho intitulado, e por favor, Richard, me perdoe pelo espanhol macarrônico, ¿es posible la unificación de la teoría de la imprevisión en Latinoamérica? Por favor, Richard, a palavra é toda sua, com as minhas desculpas antecipadas por ter maltratado o seu idioma. Muito obrigado a todos. Muchas gracias. Agendas se ha convertido en el ágora, en el punto de encuentro de investigadores del derecho a nivel latinoamericano. Y quiero agradecer al doctor Catalán y a todo su equipo que hace posible todo este gran evento, más allá de las circunstancias y rompiendo cualquier barrera, inclusive física, que pudiera existir. Saludo también a la mesa de honor, la doctora Roxana Borges, a André, y bueno, es mi segunda participación en Agendas, y me siento muy feliz, y de hecho hago extensivo ya el saludo desde Perú para todos ustedes. El tema de investigación que hoy día he propuesto, tal como lo ha señalado el querido doctor André, es la posible unificación de la teoría de la imprevisión en Latinoamérica. Y quiero empezar parafraseando, citando un artículo muy interesante del doctor Marcos Catalán, que decía que para entender el contrato en el derecho brasileño contemporáneo, permítame cambiar una palabra y decir, para poder entender el contrato en el derecho latinoamericano contemporáneo, debe ser leído como una relación equilibrada, leal y solidaria, destinada a esa producción de efectos jurídicos existenciales y patrimoniales que repercuten no solo en la esfera de los contratantes y de sus sucesores, sino alcanzan también a terceros directamente implicados o no en la relación jurídica negocial. Qué importante aseveración que nos trae el doctor Catalán, y creo que esto se presta exactamente al tema que queremos dilucidar el día de hoy. La justificación para este tema, como ya lo han indicado también los otros ponentes, es que ante situaciones extrañas que desequilibran las relaciones jurídicas, el derecho tiene que dar una solución. Y creo que todos los investigadores también estamos para volver a revisar estas soluciones que se han planteado a través de distintos institutos jurídicos. Y creo que la teoría de la imprevisión puede calzar muy bien para solucionar esos efectos que nos traen las situaciones que se presentan en nuestro mundo e inclusive en el momento actual. Para hacer una revisión en Latinoamérica, podríamos encontrar que existe mucha divergencia. Parece que no nos ponemos de acuerdo. Y creo que
agendas viene a ser ese punto de encuentro donde podemos ponernos de acuerdo en muchas instituciones para que realmente se haga justicia y el derecho alcance el nivel que le corresponde. Si hacemos una ligera revisión de qué es lo que está pasando en Latinoamérica, vamos a encontrar, por ejemplo, que Argentina, en su Código Civil y Comercial, que va a cumplir 10 años, en su artículo 191 recién incorpora la teoría de la imprevisión. La pregunta será, ¿y antes cómo solucionaban esos aspectos? Bueno, había ciertas jurisprudencias, pero recién es el Código Civil en su artículo 1091 que lo consagra. Y como muy bien los que me han antecedido también han indicado los ponentes, es Brasil en su Código Civil del 2002 que ya lo consideraba en el artículo 478, 480 y siguientes. ¿Esto qué quiere decir? Acá algo interesante, ¿no? Parece que Brasil ganó en poner legislativamente a Argentina, porque Argentina recién tiene 10 años, va a cumplir su código. Diríamos que ganó Neymar 1, Messi 0. Muy bien. Pero también podríamos decir que, siguiendo un análisis que pasa en Latinoamérica, Perú, en su Código Civil de 1984, también ya lo considera en su artículo 1440. Haciendo una revisión en Chile, por ejemplo, no lo considera, no está considerado la teoría de la imprevisión. En Uruguay tampoco. Hace poco en Chile se presentó un proyecto para incluir un artículo presentando la teoría de la imprevisión, pero ha originado todo un debate que hasta el momento no se ha solucionado. ¿Okay? Ante esta divergencia que algunos consideran y otros no consideran, entonces, ¿cómo se debería mover el derecho civil latinoamericano en relación a la teoría de la imprevisión? Consideramos que es fundamental hacer un esfuerzo para lograr una solución integral de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Conforme ahora estamos viviendo y la situación que se ha presentado de pandemia, la pandemia considera a todos, al mundo global, ¿sí? No necesariamente a un determinado país bajo una determinada forma. Quizás una de las grandes soluciones y aportes en los países que se habla sobre, se trata sobre la teoría de la imprevisión, tenemos, por ejemplo, el plazo de caducidad. En algunas legislaciones se establece, en otras no. En algunas, por ejemplo, en el Perú, se considera 3 meses el plazo para poder presentar, para poder accionar. Y si no, plazo de caducidad. Donde se renuncie a la teoría. Algunas legislaciones lo consideran, otros no. Si existiera una demanda que sea declarada fundada, ¿okay? Los efectos de esta se retrotraen ¿hasta dónde? Algunas legislaciones consideran hasta el momento de su notificación. Otros dicen desde el momento en que sucedió. La pregunta es realmente para que sea justa, como muy bien señalé al inicio, para que las relaciones jurídicas sean equilibradas, solidarias, realmente desde dónde deberíamos considerar. Bueno, esta investigación continúa en desarrollo, tenemos unas conclusiones preliminares, pero justamente la jurisprudencia que hoy en día están saliendo en los diversos países, en Brasil, en Perú, Argentina, nos va a hacer reflexionar un poco más para poder terminar y entregar quizás a fin de año el trabajo totalmente concluido.
Entonces, no quiero abarcar más tiempo, sé que hemos estado Desculpe, 2 minutos. ya un buen tiempo. 2 minutos. 2 minutos, y prefiero ceder el plazo para que se pueda dialogar con los demás participantes, porque creo que también han tocado unos temas muy interesantes. Muy agradecido a todos. Obrigada, Richard. Os trabalhos estão excelentes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar aqui os professores Marcos, Herodes e André. Tinha outra professora aqui no início, não estou identificando, mas os trabalhos estão maravilhosos. Os alunos de graduação, principalmente, estão dando um show. Muito orgulhosa de estar aqui. Bom, a gente terminou de fazer a apresentação dos painelistas e agora a gente vai para a fase dos debates. E o professor André tem algumas provocações para começar, assim como fazer um fechamento dessas exposições. Então, eu passo a palavra ao professor André Arndt para fazer esse fechamento e esse convite para os debates. A gente tem aí até às 5 horas, um tempinho bom para explorar os temas que não puderam ser mais explorados no tempo curto que a gente teve para fazer as apresentações. André. Jana, muito obrigado. Eu prometo que eu serei super breve em homenagem ao estrito cumprimento do tempo e objetividade de todos os expositores até aqui e também para não nos privar, ou para não privar a todos, da oportunidade de ouvi-los um pouco mais a respeito dos seus temas, a respeito também das suas escolhas, quanto ao conteúdo, quanto à forma e, sobretudo, quanto ao método. É uma frase que sempre me vem à cabeça ao pensar na orientação, na realização de trabalhos, e aquela que está nas primeiras páginas da Função Social da Posse e Propriedade Contemporânea do professor Luiz Edson Fachin, em que ele escreveu: como se faz é tão importante quanto o que se faz. E essa é uma grande verdade, não é? Como se faz, às vezes, é até mais importante do que o que se faz, porque vai definir exatamente a qualidade e a adequação daquilo que a gente se propôs a fazer. E nesse aspecto, percebo um cuidado muito grande, um cuidado que merece ser aplaudido e que merece ser enaltecido de todos os expositores aqui reunidos quanto ao rigor metodológico. Gostei muito da fala da Aline, que ao expor seu trabalho revelou a mesma densidade, o mesmo compromisso e a mesma segurança quanto à metodologia que marcam os escritos da professora que lhe orientou, a professora e querida amiga Priscila Zene de Sá, que, salvo engano, está ainda aqui na sala, não tive como conferir. Ao André, meu xará, André Luiz, que trabalhou com a perspectiva dos negócios processuais serem inseridos em esforços de renegociação ou, eventualmente, de enfrentamento por outras vias, por outros modos de abordagem, de dificuldades materiais com a execução de contratos, sobretudo no contexto da pandemia, que revela também Oi, Priscila, acabei de te ver aqui. Parabéns pelo trabalho da Aline, gostei demais. Até comentei com ela que o sucesso e o brilhantismo da apresentação se deve ao talento dela e, com certeza, a sua orientação segura, a sua orientação precisa. Obrigada, André. Eu só fico com a câmera desligada porque estou administrando o bebê aqui em casa, mas estou escutando todos e também gostei bastante dos resultados. E, de novo, repito o que você disse, os alunos da graduação, que a professora Roxana disse, né? Os alunos da graduação realmente têm surpreendido nos projetos que têm apresentado, sejam resultados das suas monografias, sejam resultados de projeto de iniciação científica. E eu vou repetir uma coisa aqui que o André falou ontem, porque nem todos estavam presentes, e hoje a gente tem bastante alunos da graduação. O André falou ontem, e confessou isso, eu não sabia, André, que uma das ideias da tese surgiu exatamente de um fio que sobrou num Agendas, né? Então, fica aqui o convite para que todos vocês, alunos da graduação, mestrandos, continuem as suas pesquisas, né? Em mestrados, doutorados, porque esse é realmente um ambiente que a gente consegue pensar e oxigenar o direito civil, né? Então, fiquei bastante satisfeita também. Obrigada pela deferência ao meu nome. Eu que agradeço, Priscila, pela contribuição e por estar aqui também com a gente.
Só concluindo muito rapidamente, eu dizia que no trabalho do André há uma preocupação importante com a construção pelas partes de uma relação contratual abalada por circunstâncias imprevistas, por circunstâncias que podem levar as partes e o próprio contrato à ruína, quanto à canalização do seu conflito de interesses no momento futuro e, portanto, uma construção de soluções, inclusive por meio do Poder Judiciário, que talvez não seja o melhor dos caminhos a seguir, mas que pode atender com maior legitimidade e com maior adequação aos interesses das partes. A preocupação também da Cíntia com a falta de remédio para patologias contratuais que tocam as partes e que, de fato, é um tópico que passa ao largo das principais preocupações que nós vemos em tempos de pandemia, salvo poucas preocupações aí ligadas ao superendividamento, ligadas também à exceção da ruína, que é bem trabalhada, entre outros, pelo professor Schumann e pela professora Cláudia Lima Marques. Não vou aqui, claro, fazer referência a todos os trabalhos, porque temos um tempo relativamente justo para a exposição, mas poderia certamente trazer aspectos também dos trabalhos do Luiz Eduardo, da Luísa, da Paola, do Paulo e do Richard, que convirjam e que revelem essa unidade na diferença que marca as diferentes pesquisas, quanto a uma metodologia rigorosa e a uma preocupação com a construção de um direito civil que funcione, aí a preocupação sempre com os recortes funcionais e com um direito civil cioso e compromissado com o atendimento à sua principal missão, que é o acesso, a superação de umbrais, a superação de muros, a superação de fronteiras. Talvez aí a unidade latino-americana possa ser tão interessante em termos de avanços em matéria de direito civil, para que a pessoa se realize numa vida que mereça ser vivida, para que seja assegurada e promovida não apenas a liberdade negativa ou a liberdade positiva que se constrói em abstrato, mas também, sobretudo, e aqui colho dos trabalhos da Luísa, do Paulo e da Paola, sobretudo de uma liberdade como uma liberdade informada pela noção de liberdade substantiva como efetividade lá de Amartya Sen. Já falei demais. Quero, na verdade, falar menos e ouvi-los mais um pouco a respeito de questões que tenham surgido do contraste entre os trabalhos e de algum acréscimo que alguém eventualmente queira fazer. Professora Laís Bergstein está presente, professor Andrés Marinho, professor Marcos Catalã, professora Roxana, professora Priscila, professor Ricardo Canan, enfim, todos, é claro, têm o microfone aberto e o convite agora para trazer as suas contribuições, os seus apontamentos aos nossos autores, para que possamos todos também continuar a construir essas respostas, essas soluções materiais para os problemas que enfrentamos. Professor André, peço desculpas, a minha campainha tocou e não sei se cheguei no momento em que alguém já havia pedido a palavra, se não, tomo a liberdade de fazê-lo. Por favor, Paulo, fique à vontade. Acho que, partindo de trás para frente, as minhas inquietações fiquem um pouco mais organizadas e, portanto, é o que pretendo fazer muito brevemente. Professor Richard, realmente existem situações difíceis. E cito o exemplo brasileiro, em que a sentença que revisa ou resolve um contrato excessivamente oneroso ou desequilibrado retroage apenas a data da citação. Um dos problemas que identifico nesse dispositivo e nessa norma é justamente que ela desestimula aquele que sofre com desequilíbrio a realizar uma renegociação prévia à tomada de alguma atitude judicial mais drástica. E não me parece que essa é a solução mais desejável, inclusive à luz da sua exposição e daquilo também que concluí na minha pesquisa de monografia. Muito interessantes os seus apontamentos e, efetivamente, cobro de mim mesmo uma atenção maior aos nossos países vizinhos para perceber o que tem acontecido. Simplesmente para também não me estender muito, gostaria de comentar brevemente a exposição da Aline e dizer que
pessoalmente, e pelas leituras que fiz, não me sinto confortável com eventuais e exagerados recursos à função social do contrato como justificativa para a sua revisão. Creio que não é necessário recorrer à função social do contrato para que possa se pensar em sua revisão. Existem outros critérios, e critérios fundados em regras que justificariam a revisão dos contratos, e temos que tomar cuidado, porque talvez justamente o emprego exagerado da função social do contrato leva à revisão em casos em que talvez ela não devesse ocorrer. Penso, por exemplo, no famoso caso da soja verde, julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e tantos outros em que a cláusula da função social foi empregada para revisar contratos que talvez não merecessem essa solução. E do mesmo modo, espero que não sirvam como varinha de condão para evitar a revisão, para impossibilitá-la, esses novos termos inseridos na Lei de Liberdade Econômica, que são a intervenção mínima e a revisão excepcional do contrato. Francamente, não se sabe o que isso é. Fico feliz em ouvir que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem optado por não exatamente aplicar essas novidades trazidas pela Lei de Liberdade Econômica, que me parecem, se não funestas, pelo menos confusas. Vou deixar que os colegas falem também, porque senão vou tomar toda a nossa meia hora aqui. Professor Catala, não precisa levantar a mão, por favor. Aline, na linha do que o Paulo destacou, eu sugiro, pelo menos para que você faça o contraponto com o professor Pianovski e o nosso amigo Marcelo Birger têm dito sobre a função social do contrato, um texto publicado na revista civilística.com, ok? Então, no mínimo, para que, se você quer defender a revisão do contrato com base na função social do contrato, e particularmente eu comungo deste mesmo pensamento do Paulo, ela não me parece necessária para isso, tecê-la com cores que ela não merece receber, precisa ser feito um contraponto. E me parece que o contraponto está nesse belíssimo artigo escrito pelo professor Pianovski e pelo Marcelo Birger. Aliás, na linha do que defendia já um dos fundadores do Agendas, infelizmente já não mais entre nós, o professor Luciano Penteado, a partir daquilo que se deve perceber como função. Especialmente porque, normalmente, se você quer trabalhar também o artigo 187 da Codificação Civil, lá nós temos fim social e não função social, para pensar o exercício inadmissível de posições jurídicas. Enfim, é só uma sugestão de uma leitura que me parece extremamente importante. Tá? E a professora Roxana tem um trabalho maravilhoso a respeito do pensar o contrato hoje, que acredito que também possa te ajudar. Roxana, se você puder lembrar onde ele está publicado, em que espaço ele está publicado, eu agradeço muito. A tua percepção contemporânea de contrato certamente vai ajudar. Aliás, aí não só a nossa querida Aline, mas tantos outros que aqui estão nesse momento. Tá bom, Marcos. Obrigada pela lembrança. Eu acho que ele está publicado em 2 lugares. Um é um livro organizado por amigos nossos. Eu vou pegar ali rapidinho para trazer para cá. Obrigada pela lembrança. Só a palavra, obrigada pelas considerações. A gente vai incluir na bibliografia as recomendações. Eu só gostaria de mencionar que, como foi obtido ali nos resultados da pesquisa, muitas vezes é colocado só a expressão função social do contrato, mas ela não é usada para embasamento algum de diversos casos, tanto de revisões contratuais quanto para outras ações. Pode ser observado que tanto nos 2 períodos foi utilizado bastante só o termo função social do contrato na própria ementa, como na própria jurisprudência, né? Se me permite comentar mais uma coisa, penso que esse é mais um dos sintomas, mais um dos fatores que levou justamente à edição da Lei de Liberdade Econômica. O excessivo recurso e equivocado recurso à função social do contrato, a meu sentir, levou a uma necessidade legislativa
pelo menos para certos setores, de restringir a função social do contrato, talvez sem muito sucesso. Mas notamos aí que essas imprecisões desses julgamentos e talvez essas incorreções, por mencionar nas suas emendas uma razão que nem está nos fundamentos, menos contribui, mais atrapalha com a resolução dos nossos problemas e com, enfim, o pensar o direito civil contemporâneo. Paulo, se me permite, na realidade, eu penso que se o excessivo recurso ao enunciado da função social do contrato foi a causa ou um dos motivos que teria conduzido a uma necessária mudança legislativa, para usar a expressão que você utilizou, a gente poderia questionar por que é que não se fez o mesmo com a boa-fé, ou com a dignidade da pessoa humana, com todos os outros enunciados deliberadamente indeterminados que costumam ser invocados à torto e à direito, sobretudo no âmbito do Poder Judiciário, servindo, na verdade, muito mais como um recurso retórico ou como uma varinha de condão, para usar as expressões do professor Jan Peter Schmidt, que você conhece bem, do que propriamente como uma razão de decidir. O que a gente vê no cotidiano da prática contratual, especialmente no ambiente forense, é que esses enunciados normativos aparecem nas peças e nos atos decisórios como bafos de ar, como flatus vocis, né? Inclusive aqueles que têm uma importância constitucional superlativa, como a dignidade humana. Talvez o problema não esteja aí. Eu penso, sinceramente, acho que a gente já conversou sobre isso, inclusive, que a Lei da Liberdade Econômica e a medida provisória, em verdade, da liberdade econômica, que foi depois convertida em lei, e aí está um grande problema de gênese, mas não vamos entrar aí, né, tenha criado um espantalho e espancado o espantalho a olhos vistos, sendo que deixou de enfrentar muitos dos problemas que realmente se punham em matéria de direito contratual, em matéria também, no sentido um pouco mais amplo, de dinâmica do direito civil. Desculpe se me alonguei demais, mas acho que essa é uma consideração importante, porque embora haja muito a celebrar, por exemplo, nas correções, as distorções históricas do texto do artigo 421 do Código Civil Brasileiro, é necessário apontar os defeitos e as distorções provenientes desse novo texto normativo, que a minha leitura, e acho que o professor Catalã concorda comigo, é fonte hoje muito mais de tormentos do que de fascínio. Então, se me permitem, vou rapidamente só falar um pouquinho. Quem conhece a minha pesquisa sabe que eu gosto dessa questão metodológica da pesquisa empírica para comprovar exatamente isso, né? Esses adornos teóricos e retóricos que os tribunais fazem para fundamentar as suas decisões de uma forma absolutamente vazia, né? Diria o Catalã que eu estou evoluindo, que eu não vou mais estudar a cláusula geral, né? Porque ele diz que eu não posso mais estudar as cláusulas gerais, porque só posso estudar a questão principiológica. É sempre uma discussão que em todos os eventos eu e o Catalã fazemos, né? Mas, de toda forma, eu acho que a grande contribuição desse projeto de iniciação científica também foi demonstrar a falta e a vazia fundamentação das decisões que tem como objetivo a revisão contratual absolutamente de uma forma vazia mesmo, de uma forma sem fundamentação. E por conta disso, o projeto obviamente não se encerra, ele continua e a gente vai com certeza avaliar todas essas considerações para a continuidade do projeto, que agora inicia mais uma nova etapa, né? Então, agradecemos sinceramente todas as contribuições, inclusive as bibliográficas que incluiremos. A professora Roxana estará citada, professor Penobsky já está, professor Catalã já está lá no conceito de função social, esse texto da civilística, e eu vou incluir vamos incluir a obra da professora Roxana com certeza absoluta. Obrigada por todas as considerações. Só temos mais 12 minutos cronometrados pelo professor Catalã, que diz que vai caçar o microfone, porque ele também tem uma personalidade prussiana quando o assunto é controle do agendas e controle de agenda também. E percebam que é assim desde o primeiro, não é, André? É verdade. Assim funciona, porque nós respeitamos
as liberdades das pessoas, que podem agendar os seus compromissos, né, contando que eles vão fluir em tempo. Claro, com toda certeza. Esse é um mérito, né? Acho que um dos grandes méritos da boa organização que vocês fazem do evento. Que nós fazemos. É uma das razões pelas quais que nós fazemos, tudo bem. E é uma das razões pelas quais eu gosto tanto de participar, não só pelo debate, mas também por ter a tranquilidade de contar com o rigoroso cumprimento do tempo por todo mundo, que é, afinal, o mínimo que se poderia esperar. E penso que um outro destaque precisa ser feito por uma característica do Agendas. Percebam, a professora Priscila, com a sua elegância, com a sua simpatia, dizendo, olha, nós discordamos veementemente em um ponto de contato. Bom, a gente não vira inimigo por conta disso. Não é? A gente segue trabalhando junto, a gente segue aprendendo um com o outro e todos com todos. Isso é importante, especialmente para os mais jovens, que absorvam. Que a gente não pensa um evento simplesmente para ter aqui um encontro de amigos, ainda que tenhamos um encontro de amigos. Mas temos aqui um embate franco de ideias. E especialmente para os mais jovens, para as mais jovens que eventualmente percebem alguma sugestão, alguma orientação, não veja isso como uma crítica ao seu trabalho. Veja isso simplesmente como, olha, é importante a gente pensar também por esse lado, para que todos aqui, especialmente vocês que são mais jovens, consigam fazer ciência de uma forma muito séria, ao contrário do que, infelizmente, costuma acontecer em muitos rincões do Brasil, em que há leituras maniqueístas e são vendidas como verdades absolutas. Querem encontrar verdades, vão para a igreja. Aqui a gente faz ciência. E faz ciência e pesquisa a partir do leitmotiv da dúvida, né? O professor Fachin, claro, agora talvez ele não diga a mesma coisa, mas ele dizia, pelo menos disse em uma determinada ocasião, que quem tem dúvida pesquisa, né? E quem tem certeza peticiona. E é feliz, e é importante que nós estejamos aqui celebrando a dúvida e celebrando também os nossos desacordos. Afinal, a boa produção científica em direito, embora se possa sempre discutir se é ou não ciência, enfim, não quero entrar nesse debate, até porque eu vou muito mais concordar com o professor Catalã do que trazer qualquer tipo de desavença. Tem como característica o dissenso razoável, o desacordo fundamentado. Até nessa problemática, se me permitir, Catalã, das cláusulas gerais e dos princípios, eu não sei se a gente não poderia chegar a um meio termo aqui, fazer algumas concessões para trabalhar com a noção de enunciados indeterminados, enunciados deliberadamente indeterminados, porque aí não se cai nessa tensão entre o cabimento ou não de se falar em cláusula geral ou as diferentes concepções que se tenha de princípio, que também é um dos grandes problemas da teoria do direito hoje, né? Dizer o que é isso que nós costumeiramente invocamos como a razão para as nossas posições. A linguística vai nos mostrar, a semiótica e a semântica também, que talvez todos os enunciados sejam, em si mesmos, indeterminados. E a filosofia do direito contemporânea tem tendido a mostrar, quem estuda isso, que aquela dicotomia, que talvez seja mais reproduzida em sala de aula, de que regra é densa e princípio é poroso, talvez já não se sustente mais. Logo, eu tendo a concordar contigo, trabalhar com enunciados mais ou menos determinados. Alguns hermeneuticamente mais solidificados, outros um pouco menos. E como entender a produção de força normativa a partir desse trabalho necessariamente de interpretação. Com certeza. E provocar também. Alain, a elegância do André Arndt harmonizou os nossos interesses, veja só, né? E você humanizou o Agendas com o pequeno. Você viu a foto que eu postei ontem? Tava eu e o Pietro, você e Ayla e o Gonzalo, não sei como é o nome do bebê do Gonzalo. Eu disse, gente, é o Agendas mais fofo da face da Terra. Gente, vão entendendo também, a gente vira pai, vira mãe, a conversa muda, ninguém mais fala de direito. Espera até a adolescência, Catalã, pra você ver só se não vou falar de direito aí na tua casa. Boa tarde a todos os colegas.
Bom, meus amigos, é isso? Olha lá a fofura da Ayla, ó. A Ayla Ó, chegou. coisa mais linda. A delicadeza em pessoa. Você está sem microfone, Marcos. Vamos ouvir a vozinha dela. Uma princesa, entendeu? Não é igual o meu aqui, desesperado para mais um mamada à tarde. Fala, gente, eu ainda só falo mamãe. Não eu sei falar, isso é muito importante. E quando eu quero alguma coisa do papai, eu vou até ele, pego na mão e puxo, ou empurro. Ai, que coisa mais fofa. Eu me comunico. Que graça, Catalã. Cada dia mais que linda. benção. Mamãe. Não, mamãe não tá aqui. Mamãe tá ganhando dinheiro. Eu vou parar a gravação dessa conversa.